Olá, começamos agora mais um encontro da nossa catequese. Hoje falaremos um pouco sobre o tema Seguir Jesus hoje, ser livre. Para ajudar na nossa reflexão, eu vou citar um conto do escritor Rubem Alves, chamado A Águia que Quase Virou Galinha. Era uma vez uma águia que foi criada num galinheiro e que cresceu pensando que era uma galinha. Era uma galinha estranha, o que a fazia sofrer. Que tristeza quando se via refletida nos espelhos das poças d'água. Tão diferente. O bico era grande demais, impróprio para catar milho, como todas as outras faziam. Seus olhos tinham um ar feroz, diferente do olhar amedrontado das outras galinhas, tão ao sabor do amor do galo. E era muito grande, muito atlética. Com certeza sofria de alguma doença. E ela queria só uma coisa: ser uma galinha comum, como todas as outras. Fazia um esforço enorme para isso. Treinava a ciscar com um bamboleio próprio. Andava meio agachada para não se destacar pela altura. Tomava lições de cacarejo. Sua luta para ser igual a levava a extremos de dedicação política. Participava de todas as lutas. Quando havia greves por rações de milho mais abundantes, ela sempre estava na frente. Fazia discursos inflamados contra as péssimas condições de segurança do galinheiro, aqueles enormes buracos na tela. Nunca lhe havia passado pela cabeça aproveitar-se dos furos para fugir, porque o que ela queria não era liberdade, era ser igual às outras, mesmo dentro do galinheiro. Pregava a necessidade de uma revolução no galinheiro, acabar com o dono que se apossava do trabalho das galinhas. O galinheiro necessitava de uma nova administração, galinácea. Acabar com o galinheiro, derrubar as cercas, isso era coisa impensável. O que se desejava era um galinheiro que fosse bom, protegido, onde ninguém pudesse entrar, muito embora o reverso fosse de onde ninguém pudesse sair. Aconteceu que um dia um alpinista que se dirigia para o cume das montanhas passou por ali. Alpinistas são aquelas pessoas que gostariam de ser águias. Não podendo, fazem aquilo que chega mais perto. Sobem a pés e mãos até alturas onde elas vivem e voam. O alpinista viu a águia no galinheiro e se assustou. "O que é você, águia, está fazendo no meio das galinhas?" ele perguntou. Ela pensou que fosse caçoada e ficou brava. "Não me goza. Águia é a vovozinha. Sou galinha de corpo e alma, embora não pareça." "Galinha coisa nenhuma", replicou o alpinista. "Você tem bico de águia, olhar de águia, rabo de águia, é águia. Deveria estar voando." E apontou para os minúsculos pontos negros no céu, muito longe, águias que voavam perto dos picos das montanhas. "Deus me livre, tenho vertigem das alturas, me dá tonteira. O máximo para mim é o segundo degrau do poleiro", ela respondeu. Há certas conversas que não levam a lugar nenhum. O alpinista percebeu, suspeitou que a águia até gostava de ser galinha, coisa que acontece frequentemente. Voar é excitante, mas dá calafrios. O galinheiro pode ser chato, mas é tranquilo. A segurança atrai mais do que a liberdade. Assim, fim de papo. Agarrou a águia e a enfiou dentro de um saco e continuou sua marcha para o alto das montanhas. Chegando lá, escolheu o abismo mais fundo, abriu o saco e sacudiu a águia no vazio. Ela caiu. Aterrorizada, debateu-se furiosamente procurando algo a que se agarrar, mas não havia nada, só lhe sobravam as asas. E foi então que algo novo aconteceu. Do fundo do seu corpo galináceo, uma águia, há muito tempo adormecida e esquecida, acordou e se apossou das asas e, de repente, ela voou. Viu o galinheiro onde por muito tempo ela tentara ser uma galinha. Mas havia outros, construídos das mais variadas formas, parecidos com casas, escolas, igrejas, clubes, partidos políticos, empregos e, dentro deles, todos se esforçando para cacarejar da mesma forma. Foi então que ela passou sobre a superfície de um lago cristalino e viu a sua imagem refletida.
a mesma que vira, vezes sem conta, nas poças d'água do galinheiro. Só que dessa vez, ela se achou muito bonita. O alpinista sentado sorria, se imaginando voando no corpo da águia. A história nos faz pensar no que é ser humano e o que significa ser livre. Esse é o tema da nossa conversa hoje. O que é ser humano? Antes de tudo, tal como os outros seres, nós somos seres naturais. Precisamos nos alimentar, respirar, nos proteger do frio e do calor, nos reproduzir e por aí vai. Disso, já podemos aprender duas coisas: que ao destruir a natureza, estamos destruindo a nós mesmos, uma vez que somos parte dela e nossa sobrevivência depende dela. Em segundo lugar, nós somos seres sociais. Ninguém em nossa sociedade faz algo absolutamente sozinho. Nós não somos Robinson Crusoe isolados em nossas ilhas. Estamos constantemente interagindo. Se os animais já nascem instintiva e geneticamente preparados para a vida, nós vamos aprendendo tudo. Formamos culturas e valores a partir da cultura e dos valores das pessoas e da época em que vivemos. Disso, também podemos aprender várias coisas, como por exemplo, de que a felicidade não se encontra no indivíduo egoísta, mas na sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, de ter amigos, de amar. Em terceiro lugar, nós somos seres históricos. Isso é muito fácil de entender. Basta ver como nossos avós trabalhavam, se vestiam e como pensavam, para percebermos que o ser humano muda de geração para geração, que cada indivíduo vai mudando ao longo de sua vida, ao contrário dos animais. Disso, podemos aprender algo mais. Por exemplo, se nós hoje temos a sociedade que temos, ela nem sempre foi assim. Ela é fruto de uma história construída por toda a humanidade. E se a história não é determinada pela natureza, mas pela humanidade, nós podemos construir a sociedade que queremos. Somos o que ousamos ser. Assim, já entramos em uma outra característica do ser humano. Ele é um ser livre. Nós, ao contrário dos animais, podemos, a partir da nossa realidade social e histórica, imaginar, sonhar e projetar o futuro. No entanto, só isso ainda não é liberdade. Mas então, o que é ser livre? É difícil ser livre, já que não é só escolher e pronto. Este é o lado fácil da liberdade. Ou melhor, não é a liberdade no sentido pleno. Ser livre é agir de acordo com uma opção consciente e movido pelas próprias convicções. Em cada ato chamado ato livre, quando isso acontece, a responsabilidade aparece. Então, ela não será um fardo, mas a consequência direta do agir. Outro elemento do conceito de liberdade é a capacidade de decisão. A decisão não é uma simples escolha, é ao mesmo tempo omitir outras ações ou objetos. Em cada escolha, decido também não realizar outras opções. Se eu escolho ir ao cinema, por exemplo, decido não ir ao futebol, ao parque, ao teatro. A primeira decisão é sobre mim mesmo. Devo poder escolher agir ou omitir. Por isso, preciso dispor de mim. Uma pessoa dependente de drogas, por exemplo, ela perde a capacidade de decidir omitir o uso do entorpecente. O segundo aspecto da escolha implica em duas ou mais opções. Devo poder decidir entre A ou B. Portanto, a decisão implica na escolha de mais de uma opção e sobre cada opção a possibilidade de realizá-la ou omiti-la. A decisão implica em mim mesmo e no outro. O homem é causa de si mesmo, também escolhe o que vai causar no outro. A decisão livre é um começo. É um fazer criador. O homem se torna livre na decisão. Paradoxalmente, o homem não é livre da decisão. O homem está condenado a ter que decidir constantemente o seu agir e o seu modo de ser. O homem ele não nasce pronto, acabado. Para ser o homem, precisa ser livre. A liberdade fundamental é a autodeterminação do próprio ser. Ser jovem num contexto conturbado como o das nossas cidades é um grande desafio. Muitas vezes se cai no extremismo, delinquência ou passividade, agressividade ou depressão.
Dois valores essenciais estão em jogo: liberdade e amor à vida. Onde está o sentido para se continuar vivendo e acreditar no futuro apesar do desemprego, da violência, das drogas, do desamor? É importante ressaltar esses valores e descobrir que há muitos motivos para viver, usufruindo a liberdade de se poder optar pelo que é melhor, com responsabilidade e vivacidade. E Jesus? O que ele diria dessa conversa? Jesus ajudou as pessoas a descobrirem a águia que habita em cada uma. Aproximar-se de Jesus é ir se fazendo cada dia mais livre. Ele aponta o que é a vida verdadeira e nos ajuda a optar a cada momento pela vida, nos libertando de tudo que impede de sermos humanos, verdadeiros e livres. Há tantas vidas estacionadas. Crer em Jesus nos coloca em movimento, nos faz optar, escolher a vida, nos faz ser livres. Podemos afirmar que seguir Jesus é a grande liberdade. Abraçar a causa de Jesus é aprender a optar livremente pelo amor. Coisa linda. Nem sempre fácil, mas sempre fascinante. Os cristãos têm essa marca de pessoas que se libertam do jugo da escravidão, do egoísmo, do mercado consumista, de uma vida sem sentido. As experiências de liberdade dão-nos a capacidade e a esperança para suportar os momentos de penumbra, e os momentos em que nos sentimos aprisionados dão-nos a resistência, a força e até o sentido de humor para vivermos os tempos de liberdade. São Paulo nos lembra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos curveis de novo ao jugo da escravidão. Por isso, participar do caminho proposto pela catequese da Crisma é um jeito de descobrir o tesouro da liberdade apontada por Jesus. Pois a fonte da vida está em ti, e em tua luz vemos a luz. Para encerrar o nosso encontro, eu sugiro a vocês um filme, Um Conto Chinês, que fala sobre a história de um homem que teve a vida ferida e por isso estacionou no tempo. Só o amor, o encontro com o outro, foi capaz de devolver vida à sua vida. Nosso encontro de hoje fica por aqui. Na semana que vem, seguimos com a nossa catequese para os crismandos da Arquidiocese de BH. Eu espero vocês. Até lá!